Vamos lá, então, pessoal, nossa outra aula, segunda aula de português, tá? Então, aqui vocês têm uma receita ilustrada. Vamos ler essa receita? Então, olha lá. Quais são os ingredientes? O que é isso daqui? Ovo, aí depois aqui, ó, uma xícara de óleo, três cenouras médias descascadas e picadas, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo, e 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Então, olha lá, se nós estivéssemos na escola, nós poderíamos fazer essa receita já, né, meus queridos? Mas fazer o quê, né? Nós não estamos, então temos que ficar só aqui mesmo, né? Só pelo telefone. E, então, essa aqui é uma receita do quê? De um bolo de cenoura, né? Vamos ver do outro lado o que tá falando aqui agora. Aí aqui, ó, nós temos aqui o modo de preparo dessa receita. Então, tá falando aqui, ó, misture a farinha de trigo e a açúcar numa tigela. Bata os ovos, o óleo e as 3 cenouras no liquidificador. Por último, adicione o fermento em pó, mexa levemente e leve ao forno por 40 minutos. Então, vocês viram que interessante? É uma receita, né? Mas é uma receita ilustrada, tá? Aí aqui tem umas perguntinhas relacionadas a esse texto. Então, olha lá, responda. Do que é a receita? Eu já até falei, né, queridos? Quais são os ingredientes da receita? Então, você vai voltar lá e vai ver certinho quais são os ingredientes, né? Do que usa para fazer o bolo. E depois aqui, ó, escreva palavras que iniciam com as letras da receita. Então, olha aqui, eu escrevi uma palavra que inicia com a letrinha R, por exemplo. Se eu quiser colocar lá régua, pode ser? Pode ser. Pode ser rato? Pode ser ratoeira? Qualquer palavra, rua, pode. Qualquer palavrinha começa com R. Aí depois, começa com E, começa com C, com E de novo, I, T e A. Então, você escrever quantas palavrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas. Lembrando que tem que começar com a letrinha que está aqui, tá? E aqui nós já temos a nossa aula de matemática, que nós vamos estar voltando a falar sobre a importância dos números na nossa vida. Lembra que nós falamos já quando a gente estava na escola? Que a gente não percebe o quanto eles são importantes e quanto eles estão presentes na nossa vida. Então aqui nós temos exemplo de algumas situações que que nós usamos no nosso dia a dia sem perceber. Então olha lá, aqui nós temos exemplo do que? Do RG. Todos nós temos RG, cada um tem um número. Então aqui, se não existisse um número, como que seria representado isso daí? Né? Às vezes você chega em algum lugar e fala assim, qual que é o nome do teu RG? O pessoal já digita lá, já fala o teu nome. Mesma coisa com CPF, né? Então também existem os números. Aqui, que é, né, esse exemplo aqui é o código de barra também é com número. Aqui, ó, olha lá, o tamanho, né? O tamanho 6, o sapato é a mesma coisa. Então, ou seja, são os números relacionados, os números que estão presentes na nossa vida no dia a dia, tá? Então, aqui tem lá a questão, ó, escreva abaixo os números da sua casa. Qual que é o número da sua casa? Do seu calçado, o número do calçado que você usa, do seu RG e do seu CPF. Aí depois, número 3. Você sabe ler os números na ordem abaixo. Vamos lá? Então, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Essa é uma sequência. E aqui tá pedindo para você completar, ó. Complete as sequências numéricas. Então, você vai ver o que tá faltando, ó. Aqui tem só o 2. Quem vem antes de 2? Vem o 1, que é o antecessor de 2. Quem vem depois do 2? É o 3. Então, vocês vão completar a sequência numérica dando sequência. Então, faça as atividades com atenção. E aqui vocês vão só completar, olha lá, observe os objetos e conte quantos são. Depois escreva os números correspondentes. Então, você vai contar aqui, ó, que tem bola. Quantas bolas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai colocar o quê? O número 7 aqui na frente. Depois a bicicleta, vai contar e colocar o total. Os fusquinhas e os dados, tudo certinho, tá? Aí depois ali, agora responda. Há mais bolas de futebol ou bicicleta? Então você vai ver a diferença. Quantas bolas tinha? Quantas bicicletas tinha? E vai responder qual que tinha mais. Há mais carrinhos ou bolas de futebol? A mesma coisa, tá?
E dando sequência aqui, nós temos a nossa quarta aula de matemática, que fala sobre unidade de medidas, que é a massa, medida de massa. O que é medida de massa? Quando se fala em medida de massa, é quando nós usamos o quilo, a grama para medir, tudo que é peso, tá? Então, lá, balança. As balanças servem para medir o peso de pessoas, de alimentos e de objetos. Existem muitos tipos de balança. Exemplos: de 2 pratos, já foi muito utilizada. Antigamente, lembro que chegava nos mercados, no açougue, que pesava a carne, o que você comprava por quilo naquela balança de que tinha aqueles 2 pratos, né? Lembra delas? E hoje, na verdade, utiliza o quê? O modelo digital. Então, representamos quilogramas. Então, quando se fala em quilogramas, quilogramas é o mesmo que o quê? Que quilo. Tá? Então, quando eu falo quilogramas, quilogramas é o mesmo que quilo, gramas, né? Então, quilogramas eu represento o símbolo que? KG, e grama pelo G. Então, aqui tá, ó, escreva 5 coisas que podemos comprar por quilo. Então, você vai escrever, o que você compra por quilo? Você compra por quilo arroz? Por quilo o feijão a carne tem muitos outros, né? Então, você vai escrever 5 coisas. Depois, quantos quilos você pesa? Eita, agora pegou, hein? Quantos quilos de roupas sua máquina pode lavar? Quem tem a máquina, quantos quilos pode lavar? Quem não tem a máquina, coloca a estimativa, qualquer número lá, tá bom? E depois aqui, que objetos da sua casa são usados para medir? Você tem alguma coisa na sua casa que você usa para medir? Eu, por exemplo, aqui não tenho. Ó, aqui na minha casa não tem nada que medir. Eu tinha uma balancinha, mas não sei nem onde ela anda. E aqui nós temos situações e problemas. João comprou 12 bananas e 4 mamãos e 15 maçãs. Quantas frutas João comprou? Então, você vai fazer o quê? Aqui, indicação, nem precisa colocar nada não. Você vai fazer o cálculo aqui, montar a continha e resolver, tá? Lembrando que tem que colocar certinho, né? Um número embaixo do outro, né? Colocando lá, você vai colocar assim, ó, 12, pode colocar até o 15 certinho, e depois o 4 vai embaixo de quem? Vai embaixo do 5. Então, coloca lá 12, depois o 15, e depois o 4 certinho embaixo, onde você colocou o 5, você coloca o 4 e soma, tá? E a resposta, João comprou tantas frutas? Aqui, Carlos tinha 18 bananas, sua esposa fez uma torta e usou 10. Com quantas bananas Carlos ficou? Quem consegue fazer mental pode fazer, eu sei que vocês gostam, mas tenta montar o cálculo para a professora ver ali, tá? Montar a continha. C. Maria comprou 1 dúzia de maçãs. Sabendo que 1 dúzia são 12 e que ela usou meia dúzia para fazer um bolo, quantas maçãs... Ó, tá escrito errado aqui, ó, maçãs sobraram. Então, quantas maçãs sobraram? Então, olha lá, ela tinha 1 dúzia. 1 dúzia são 12. Se ela usou meia dúzia, quanto que é metade de 12? Né? Então, quantas maçãs sobraram? Então, assim, essa aqui era a nossa segunda aula de matemática. Depois a professora vai filmar essa outra aqui, tá bom? Tchau, tchau.